Fala pessoal, mais uma live, mais um dia. E hoje o tema da live é como planejar o seu emagrecimento. É como fazer para. Todo mundo que quer emagrecer, se você não tiver um planejamento, como qualquer coisa na sua vida, você não tiver um planejamento, você vai acabar fracassando ou desistindo. Então, para poder você atingir o objetivo, esse objetivo de emagrecer, do emagrecimento, a gente tem que fazer um planejamento. Sem planejamento vai ser difícil, você vai desfocar durante o processo e às vezes você nem vai saber como fazer, como estruturar o seu emagrecimento, como fazer a forma que fica solto. O que acontece? Às vezes as pessoas, por não terem um planejamento para emagrecer, acabam achando que estão fazendo de uma forma certa. Às vezes, eu quero emagrecer, eu vou fazer exercício, eu vou fazer as coisas principais, fazer uma restrição calórica, ou fazer uma dieta, ou vou fazer uma reeducação alimentar. Mas mesmo você fazendo isso, não se planejando, você pode estar fazendo de forma errada. Às vezes você acha que está fazendo certo, fazendo, vou fazer um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e às vezes fala assim, tô fazendo tanta coisa e não consigo, atingir esse objetivo. E é justamente por não planejar, é justamente por não ter um cronograma de como fazer isso. Então, às vezes você começa a ter algum resultado, mas acaba se desmotivando porque chega um período que você acaba estagnando, não conseguindo avançar mais. Então, eu tô aqui hoje para poder passar para vocês algumas estratégias, né, como planejar e executar de forma correta essa plano de ação. Justamente a gente precisa de ter um plano de ação para poder emagrecer. E é isso que a gente vamos tentar passar para vocês hoje aqui. Primeira coisa, você tem que ter meta. Antes de planejar, a primeira parte justamente desse planejamento é você ter uma meta. Você saber o que você realmente quer. Primeira coisa dessa meta, ela tem que ser específica. Específica por quê? Você vai saber realmente quanto que você quer perder. Então, a especificidade na hora de você ter essa meta. Eu quero emagrecer quantos quilos? Então, isso é ser específico. Eu quero emagrecer tantos quilos. Segundo, essa meta ela tem que ser, primeiro ponto, específica. Ela tem que ser mensurável. Mensurável porque ela tem que ser condizente com a sua, né? Tem que ser condizente. Você, igual eu falei, você quer perder 20 quilos, mas 20 quilos em quanto tempo? Como eu vou fazer isso? Então, ela tem que ser mensurável. Não adianta você falar assim, eu quero perder 20 quilos, mas em quanto tempo? E como? Então ela tem que ser uma coisa que você realmente tenha condições de conseguir. Então, mensurar justamente como vai ser essa perda de peso aí, esses 20 quilos que você quer perder. Entendeu? Terceiro, ela tem que ser. Você tem que ter tempo, o tempo que você vai fazer isso. Quanto tempo eu quero perder esses 20 quilos? Estou dando exemplo, 20 quilos aqui, mas quanto tempo eu quero perder eu tenho para perder esses 20 quilos? Então você tem que estipular um tempo para você chegar nesse objetivo também. Porque senão fica muito solto. Você tem que ter um tempo específico para poder atingir essa meta. Dentro disso aí, eu vou falar mais para frente como a gente dividir, estruturar esse tempo de. Porque 20 quilos também, se você tem que estruturar em pequenos degraus para você chegar. Por exemplo, se você tem 20 quilos, se você quer perder 20 quilos, você tem que. Esse tempo que? Vamos dar exemplo que seja 6 meses que você queira perder esses 20 quilos. Então, bote uma meta de repente, de 5 em 5 durante um período um pouco mais curto para você ter metas mais curtas e dentro dessas metas mais curtas você conseguir ir vencendo e se motivando e não ficar um período muito longo e você ficar muito solto nisso aí. Então, como eu disse,
ela tem que ser mensurável, tem que ser e tem que ter o tempo também dela para você executar né, esse planejamento aí. E mais um ponto também, ela tem que ter uma razão por que você quer fazer isso. Não adianta você querer emagrecer só por emagrecer, ou só porque por se comparar com outra pessoa. Tem que ter uma razão forte, uma razão que seja de repente qualidade, melhorar sua qualidade de vida, de repente você ter eu quero emagrecer porque eu quero ter uma longevidade, quero emagrecer para melhorar a minha mobilidade, porque às vezes tem dificuldade para poder subir uma escada, ou para poder, justamente, de repente, eu quero emagrecer para poder ter mais condições de acompanhar meus filhos, ter mais energia, mais disposição, ou simplesmente quero emagrecer para melhorar minha autoestima, eu quero ter melhorar a meu visual, o meu corpo, mas tem que ter uma razão. Dentro disso aí, como eu disse, dentro dessa meta, você tendo a meta, aí sim a gente vai começar a planejar como fazer, como executar esse plano de ação. Dentro disso, teve a meta. A primeira coisa é a gente saber qual vai ser a meta. A meta é o principal, o primeiro ponto é a meta. Então vamos lá, a meta foi 20 quilos, a gente já mensurou se isso é palpável para você ou não, dentro desse tempo que você estipulou também, e a razão também. Então, né, e especificou que é esse tempo, esse peso aí. Dentro disso aí sim vamos planejar isso de forma como vamos perder esse peso, de que forma eu vou fazer para poder perder esse peso, para poder emagrecer. Quando a gente fala de perda de peso aqui, né, relacionado a emagrecimento, emagrecimento certo. Eu vou falar isso mais pra frente também, porque não adianta a gente só olhar o peso da balança. Como eu já falei em outras lives, eu falo sempre nos meus conteúdos, a perda de peso com qualidade não é simplesmente olhar na balança e ver que você perdeu alguns quilos ou vários quilos que seja. Porque nem sempre o peso perdido na balança quer dizer que você emagreceu com qualidade. Como eu disse, é você fazer a troca de gordura, aumentar sua massa muscular. Então, às vezes pode ser que você mantenha seu próprio peso de repente e você tenha emagrecido. O emagrecimento tem a ver mais com perda de gordura do que perda de peso na balança. Então, isso aí eu falo mais pra frente, mas vamos lá, vamos planilhar isso aí, como executar isso aí. Primeiro ponto, escreva tudo que você acha que você tá errando, tudo que você acha que você esteja fazendo errado. Anote, pega uma agenda, um caderno, né, e anote tudo que você mentalize, procure sim, ver aonde você está errando. Dentro disso daí, vamos prosseguir para a próxima etapa. Então anotou tudo que você acha que está errando, porque de repente você está errando na alimentação, a falta de exercício, sedentarismo, né, de repente a qualidade do seu sono. Então anota tudo isso que você acha que você está errando. Depois que você anotou isso tudo, onde você está errando, vamos para a próxima etapa, que é o que? Vamos planilhar o que a gente tem que fazer. Vamos fazer o que? Anotar, por exemplo, não estou como eu disse, você botou o que você não está fazendo de errado. Então, como você acha que está fazendo de errado, então vamos consertar isso que a gente está errando. De que forma? Se você está se alimentando mal, vamos reeducar a alimentação. Se você não está se exercitando, vamos começar um plano de exercício. Claro, sempre com acompanhamento de um profissional, que seja tanto na parte alimentar quanto no exercício físico. Então, vamos lá. Planilhe como você vai fazer exercício físico. Vamos planilhar como. Quantas vezes por semana? Pega uma agenda, como eu disse, ou cria uma tabelinha, que seja no Excel, que seja aonde você conseguir ter, né, mais facilidade no seu celular, onde for. Escreva lá. Vou me exercitar 5 vezes por semana. Vamos dar exemplo. Você vai anotar, primeiramente, antes de anotar isso, você vai anotar como que é, faz um diário, ver como que é
anote a sua semana, como os horários do seu dia a dia. Por exemplo, bote os dias da sua semana, principalmente os dias, os dias de trabalho. Anote os seus horários para você encaixar o horário que você vai treinar. Entendeu? Por exemplo, você trabalha vamos dar um exemplo, horário comercial, não sei, ou você trabalha das 8 da manhã às 18 horas, o intervalo de almoço, não estou dando exemplo. Você vai ter que encaixar, então, você vai ter que encaixar o seu exercício físico nesses horários. Então, por isso que eu estou falando, crie uma planilha para você encaixar os horários que você vai se exercitar. Se é de manhã, se é de tarde, se é na hora do almoço, se é à noite, não importa. Você vai criar uma planilha, vai criar a planilha e vai botar lá os dias que você vai se exercitar, todos os dias que você for se exercitar, que seja 5 vezes da semana, que seja os dias da semana de segunda a sexta, vai botar o horário específico que você vai se exercitar. Se você se exercita 2 vezes ao dia, não tem problema, porque às vezes tem pessoas que podem fazer musculação ou qualquer que seja outro tipo de exercício resistido num horário e de repente o aeróbico em outro horário. Não tem problema. Se você fizer isso, dividir seu treino em 2 horários, mesma coisa, planilhe ele, bote o horário. Então criou a planilha, horário que eu vou fazer o exercício, a planilha de exercício. E qual é o estímulo que você está dando? Se é musculação, qual é o exercício que você está fazendo? Se é musculação, se é caminhada, se é corrida, se é crossfit, o que seja, se é se é calistenia, se é o exercício que você faz em casa. Não importa, você vai botar o horário para você. Por que eu estou falando para planilhar? Para você botar o horário que você está fazendo. Justamente para você não ter aquele negócio, para você ter a responsabilidade de você ter o horário certo, como se fosse uma aula de inglês, como se fosse o horário que você faz um outro curso que seja. Você tem que botar o exercício, planilhar ele como se fosse uma outra atividade qualquer, como você faz no seu dia a dia, como se fosse uma atividade que você tenha o horário certo. Você não pode deixar solto, porque se você não tem o hábito de fazer, se você não tem aquela motivação de fazer, você sabe que você tem a tendência de procrastinar e deixar de fazer, de errar qualquer coisa, então se você tem isso já planilhado, já com horários, os seus horários pré-estipulados, estipulados certinho, você vai ter a responsabilidade de fazer. Então, por isso que eu digo, planilhe seus exercícios. E com o tempo que você vai planilhando, você vai vendo que você vai avançando. De repente você bota lá, planilhou lá, primeiro mês, planilhou os exercícios que você está fazendo. Por exemplo, fiz corrida, segunda, quarta e sexta eu faço musculação, terça e quinta eu faço uma corrida. Aí você bota lá, treino de musculação de tal hora a tal hora. Puf, segunda, que ser 7 às 8, puf. Terça-feira, corrida, caminhada, não sei, aeróbico, 30 minutinhos, você bota lá, você vai botar dessa forma. Aí você vai ter tudo específico e no final do mês. Lembrando que eu esqueci de falar, antes de fazer isso tudo, você vai ter que fazer uma avaliação, pese, você vai pesar e se você puder tiver condições de fazer uma avaliação física com personal trainer, com professor, com educador físico, com nutricionista, que seja, para você ver qual é o seu percentual de gordura, seja com bioimpedância ou com adipômetro, seria muito interessante. Mas se você não tiver essa possibilidade, você vai pegar uma trena, uma fita e vai tirar as medidas do seu corpo. Porque aí você consegue ter um parâmetro depois com o tempo que você for estipulando o tempo, que seja mensal, de 4 em 4 semanas, você vai tirar as medidas para ver como se você está perdendo medidas, pese também novamente. Então, além de planilhar, antes de começar a planilhar, você vai fazer essa avaliação. Você mesmo se autoavalie se você não tiver condições de fazer com um profissional. O profissional ele vai te dar, como eu disse, a condição de fazer, de ver seu percentual de gordura, índice de massa muscular. Mas se você não tiver condição, pelo menos pese e bote e tire as suas medidas de tórax, quadril, coxa, abdômen, E tire suas medidas para você ter um parâmetro para você ir avançando com o tempo, como eu disse. Planilhou os seus exercícios, fez tudo, tá tudo planilhadinho, direitinho? Vamos agora para a parte alimentar. Vamos lá.
Você vai fazer a mesma coisa, vai planilhar tudo, vai anotar os seus horários, as suas refeições. Se você, claro, eu estou falando aqui, se você tiver condições de pagar um nutricionista, ótimo, que ele vai fazer tudo isso por você. Se você não tem condições, procure trocar assim, os alimentos que você sabe que você está, onde você está pecando. Planilhe sua alimentação, anote todos os horários que você faz as suas refeições, deixe tudo planilhadinho, anote da mesma forma que você fez, crie uma tabela e bote os horários que você está se alimentando. Ali você vai botar as suas refeições de forma que você consiga, né, controlar a sua alimentação, o que você vem se alimentando. E quando você fizer isso, a dica que eu tenho para dar também é o que funciona muito bem também, é que você, quando tire um dia, você planilhou tudo direitinho, bote suas refeições, mas antes de você, depois que você fizer isso, planilhou, tire um dia que seja tranquilo para você ir ao mercado. Antes de ir ao mercado, antes de ir às compras, você faz o seguinte: anote tudo que você, assim, o que você vai substituir pelas guloseimas, tudo que você sabe que é saudável, que você pode botar na sua alimentação. Anote que você sabe que é tentador para você, o que você sabe que vai te atrapalhar, nesse processo. Anote isso e anote, tire da sua lista, não bote na sua lista. Tire tudo isso da sua lista de compras do supermercado e substitua por alimentos mais saudáveis. Como eu já disse em outras lives em outros lugares também, né, e em outros vídeos que eu postei também, né, tente se alimentar com alimentos mais integrais, tente tirar um pouquinho de farinha branca, faz algumas substituições, diminua um pouco o açúcar, a quantidade de açúcar que você ingere. Faça algumas substituições que você vai sentir que vai melhorar. Mas, como eu disse, anote isso numa lista antes de ir ao mercado. Como eu disse também já em outras vezes, antes de ir ao mercado, alimentado, vai num horário que você já se alimentou, que você esteja saciado, para você não cair em tentação. Porque geralmente quando você está com fome, está com apetite, se você vai ao mercado fazer uma compra, você vai ter aquela tendência de comprar as guloseimas que você gosta. Mas se você estiver bem alimentado, você de repente não vai cair nessa tentação. Até porque você tem a sua listinha, já, como eu disse, já programada, pronta para você, né? Para você, tudo anotadinho para você chegar lá, comprar e deixar as guloseimas de lado. Dentro disso, chegou em casa, pegue as compras que você fez, pegue todos os produtos que você fez, as saladas, o que eu tenho também para passar para vocês. Pegue, já lave as saladas, já separe as saladas onde o que você comprou, já lave tudo, já bota no recipiente que fique fácil de você pegar depois. Se você comprou frango, as carnes que você comprou, o que você comprou, os alimentos que você tem que preparar, de repente tira esse mesmo dia que você chegou do supermercado, que você fez essa compra, já separe esses alimentos e já prepara esses alimentos. Isso vai facilitar o seu dia a dia. Você preparou lá a carne, o que seja, você vai congele nas porções que você consiga fazer suas marmitinhas para a sua semana. Por isso que às vezes eu aconselho, até se você tiver um tempo de ir ao mercado no final de semana, que você tem mais tempo, você já vai ao mercado, como eu disse, limpa, né, as verduras, tudo que você tem, legumes que tem, prepare em pequenas, nas porções que você consiga congelar e durante a semana você vai pegando, que vai ficando mais fácil. Porque se você deixar para poder de repente fazer essas comida mesmo, preparar essas comidas, de repente você vai acabar, por causa do cansaço do dia a dia, trabalho, tudo que da correria, às vezes você vai acabar indo para uma via que seja mais fácil, de repente um fast food, alguma coisa que vai acabar te atrapalhando nesse processo. Então, como eu disse, tira esse dia para ir ao mercado,
com a lista que você anotou, tudo que você tem que consumir de saudável. Chegou em casa, pega as saladas, tudo lave, já deixa tudo no recipiente certinho. Prepare as carnes, o que seja, toda a sua alimentação, divida em potinhos, né, em marmitinhas, que seja, congele. Quando chegar durante a semana, vamos entrar no que eu tinha falado antes, como você já deixou tudo planilhado, então vai ser muito mais fácil, você vai conseguir, como você já tem aquela tabelinha, tá tudo planilhadinho, que você tem que consumir durante o seu dia, as suas refeições que você tem que consumir, vai ficar muito mais fácil, então você vai ser muito mais fácil de você fazer e difícil de você cair em tentações, entendeu? Então, como eu disse, faça a planilha de exercício né, do que você vai fazer durante da sua semana e a planilha também a sua planilha alimentar, dessa forma. Vocês vão ver que é muito mais fácil de seguir nesse processo de emagrecimento. As pessoas erram muito justamente por não fazerem as coisas soltas. Porque se a gente não planilha, se a gente não se programa para poder fazer para poder atingir esse emagrecimento, a gente acaba fazendo as coisas de forma solta, a gente acaba achando, de repente, eu estou fazendo uma restrição calórica, uma restrição alimentar, alguma coisa, mas você não tem aquilo anotado, você não tem, então a gente fica solto, você acha às vezes que está consumindo alguma coisa que de repente você acha que é saudável, ou de certa forma, às vezes seja até saudável, mas você não tem nada muito solto, então às vezes você acha que está fazendo certo e você, às vezes acaba errando. Às vezes, da mesma forma com o exercício físico. Então, é muito importante você planilhar, você anotar tudo que você está fazendo. E também chega no final de semana também você deixa anotadinho como foi o seu dia, mesmo que você não se exercite, não tem problema. Mas aí você deixa lá, deixa a planilha anotada do seu a planilha anotada dos exercícios, os dias que você executou e os dias que você não executou, se você sábado, domingo não deixa anotado lá. Descanso. Chegou na outra semana, anote também, mas deixa tudo programado, programe tudo no seu final de semana. Já antecipe, não deixa. Outra dica que eu tenho para dizer justamente é essa: tira um dia da semana, não deixe para fazer as coisas no dia seguinte. Antecipe. Se você puder antecipar, por exemplo, a roupa que você vai vestir, a comida que você tem que preparar. Por isso que eu estou falando, de repente tira um dia para você fazer as marmitinhas, para você não ter esse problema de ter que fazer todos os dias e desanimar, né? E deixar para depois, procrastinar. A mesma coisa eu digo também para a ferramenta que você vai utilizar, que é às vezes a roupa, o tênis, também sempre antes, um dia antes, não deixe para você perder tempo no dia que você de repente você vai fazer durante o dia, de manhã cedo, ou mesmo que seja à noite, depois do trabalho, o que seja. Já separa a sua roupa lá, já deixa ela toda separadinha também. Faz parte também. Você não vai planilhar isso, claro, mas você deixa separadinho também, que faz parte desse processo também. Então, como eu já disse, planilhou o exercício, planilhou a alimentação, o que eu tinha falado antes. A gente geralmente faz uma planilha assim, procure fazer mensal de repente, de 4 semanas. Chegou, de repente você viu que você avançou, que você melhorou, faça a reavaliação, como eu disse no início. Reavalie os seus resultados depois de um período que seja de 4 semanas, que seja até de 2 semanas. O que eu aconselho a vocês também é não se pesar todos os dias. Isso acaba te gerando um pouco de frustração, porque a gente vai ver que às vezes você perdeu gramas de um dia para o outro, ou de repente você nem perdeu gramas nenhum, não perdeu nada, ou de repente você até ganhou um pouquinho, às vezes é por causa variação às vezes de água no seu corpo, de eletrólitos, de quantidade de retenção de líquidos, de fluidos que você teve de repente de um dia para o outro, você acaba tendo uma diferença na balança. Então eu aconselho, não pese todos os dias, não fique com essa mania de pesar todos os dias. Estipule um tempo para você pesar, no mínimo 2 semanas. 2 semanas eu acho até pouco, para falar a verdade. Então deixe para pesar. Pode ser que seja semanal, mas eu acho que isso acaba gerando para algumas pessoas uma frustração, porque às vezes uma semana você perdeu um pouco mais do que a outra semana, você acaba se desmotivando. Então, de repente, pese de 15 em 15 dias.
Tire essa medida que eu falei com vocês, de circunferência de 15 em 15 dias, isso vai te ajudar também. E anote, planilhado também. Ó, comecei a fazer essa reeducação, né, comecei esse processo de emagrecimento, anotou lá, como eu disse, anotou, fez a planilha de exercício, fez a planilha alimentar, faça a planilha de avaliação também, com todas as suas medidas, né, as medidas, né, com a fita métrica mesmo, se tiver uma fita. Quase todo mundo, fita métrica você pode comprar em qualquer lugar, loja de tecido, tem, né, essas fitas aí que você consiga tirar suas medidas aí. Então anote suas medidas e o seu peso. Deu 15 dias, você se avalia novamente. Se você acha 15 dias pouco, de repente, faça de mês em mês. Só não deixe para fazer muito longo, porque vai ficar um período muito extenso para você se reavaliar e você vai, de repente, vai acabar deixando um pouco frouxo, deixando um pouco solto. Aí você acaba se permitindo, de repente, dar uma erradinha, porque você sabe que a sua próxima avaliação é daqui a 2 meses. Então aí o que acontece quando as pessoas fazem isso? Às vezes assim, essa semana eu acabei pisando um pouquinho na bola, mas eu aperto na outra semana, vou fazer compensação na outra semana. E não é isso que a gente quer. O importante é ter a constância, é ter regularidade. Para quem quer emagrecer, o que mais né, o que vai trazer o resultado é justamente a regularidade. Tá certo que tem dias que a gente está mais cansado, que você não vai treinar, tem dias que se alimenta um pouquinho pior, que às vezes é nem devido a trabalho, correria, você não conseguiu se alimentar direito. Mas isso não faz parte do processo, não faz parte assim da sua regularidade. Isso é uma exceção. Se você errou um dia, esquece desse dia, no outro dia você volta da forma, volta a se exercitar, volta a se alimentar direito, entendeu? Mas, o que eu tô falando, tudo planilhadinho fica muito mais fácil. Até porque se você tem alguma dúvida, como você tá, você vai. A vantagem de você planilhar tanto a alimentação quanto o exercício, e principalmente os resultados, como eu disse, de avaliação, é você olhar lá, caramba, olha só, já estou 2 meses fazendo esse processo de emagrecimento, já perdi tantos quilos. Pô, não posso parar agora. Se eu já em 2 meses eu tive tanto resultado, por que eu vou parar agora? E por isso que é importante você já ter tudo anotado, tudo planilhado, que isso vai te ajudar também até a questão de motivação, a se motivar a continuar. E como eu disse também no início da live, como você já tem. A primeira coisa, como eu disse, é criar a meta. Se a meta sua, como eu disse, era de 20, que estou dando exemplo, algumas pessoas têm uma meta um pouco maior, um pouco menor, de tempo e de peso. Então, como eu disse, se você tem uma meta, dando exemplo, de perder 20 quilos durante aí 6 meses, divida isso com pequenos períodos. De repente 5 quilos, né, em tanto tempo. Divide aí, vamos fazer a conta. Vamos lá, 6 meses, então 5 quilos a cada 2 meses. 2 meses não, 1 mês e meio. Cada mês e meio, 5 quilos. Aí já é bastante, né? 5 quilos você tem que apertar bastante para poder conseguir perder 20 quilos em 6 meses. Eu não vou falar que é milagre, mas você dá para fazer. Mas crie, de repente, pequenas metas, por exemplo, como eu disse, essa de 5 quilos, ou que seja menor também, durante um período um pouco mais curto. Conseguiu, o que eu sempre aconselho, conseguiu atingir essa meta curta, aí você tem que se motivar, então você faça alguma coisa para poder vibrar, para poder te motivar a continuar. Então, o que eu aconselho, quando você atingiu essa meta curta, vibre com ela. Vibre mesmo. Faça de repente uma coisa que você gosta. Não tô falando fazer alguma coisa que você gosta que esteja atrelado à comida, à alimentação. Pode ser outra coisa. Eu consegui vencer essa etapa aí, consegui perder esses 5 quilos aí, sei lá, vou comprar uma roupa que eu gosto, que eu tenho vontade de comprar, um tênis que eu tenho vontade de comprar, sei lá, ou pode até, de repente, vou sair para jantar, que é a pessoa para quebrar como é uma meta. E assim você vai avançando, até você chegar nesse período que você conseguiu perder esse peso total e continuar,
de forma saudável aí nessa busca aí e depois fazendo a manutenção no período pós-perda. Mas como eu disse no início, né, da live aí, pessoal, é de muita importância vocês planilharem tudo que vocês estão fazendo. Sem planejamento, a gente, em todos os âmbitos da nossa vida, se a gente não tiver planejamento, seja na parte financeira, né, na vida conjugal, em tudo, o emagrecimento é da mesma forma. Se você não tiver um planejamento de como fazer, como executar, fica mais difícil. Então essas dicas que eu passei para vocês aí de como fazer, são algumas dicas que podem ajudar sim, você que tem de repente dificuldade de começar a atingir seu objetivo. Lembrando, como eu disse antes, planilhe os dias que você vai fazer o exercício, só recapitulando, só para poder não ficar muito chato e maçante. Vou recapitular. Então, primeira coisa que você tem que fazer, cria a meta, que seja uma meta palpável, que você consiga atingir, que tenha relevância para você, que não seja só para comparativo com alguém, mas que tenha realmente uma importância para você perder esse peso, que ela seja, né, mensurável, que seja uma coisa que você saiba que você tem a condição de atingir, e estipule o tempo, como eu disse também, o tempo para você executar esse processo. Depois disso que você já tem a sua meta, que você sabe o que você quer, porque realmente as pessoas querem emagrecer, mas não sabem, não mensuram, não sabem como fazer, não sabem, né, o que querem, só querem emagrecer e acabou. Então, especificou o que você quer, você sabe qual é a sua meta, vamos buscar dela. Aí sim você vai planejar o que você vai fazer para poder chegar nessa meta. E é como eu disse, planilhe, faça uma planilha de exercício. Não tem jeito, o exercício vai te ajudar a atingir essa meta mais rápido e de forma qualitativa, com qualidade. Então, planilhou os exercícios, os dias que você vai fazer os exercícios, os horários que você vai fazer os exercícios e até os exercícios que você vai fazer, vai ficar mais fácil de você não procrastinar e deixar para outro dia. E você vai saber, né, de repente, os resultados que você tem nesse período de treino que você está fazendo. Até de repente de condicionamento, de força, de repente você anota lá, corria, comecei caminhando 30 minutos, tantos quilômetros. Na outra semana você anota, avancei um pouquinho, anota lá, consegui correr, caminhar mais um quilômetro no mesmo tempo que eu fazia antes. Vai anotando essas coisas, crie tudo isso na sua tabela, tudo isso planilhado. Da mesma forma a alimentação, planilhe os horários que você vai se alimentar e tudo que você vai comer. Vai ficar muito mais fácil, porque você vai saber, tal horário eu tenho que comer isso, eu tenho que comer aquilo, tá no horário de eu comer tal coisa. Aí você vai conseguir. Essa forma de que eu estou falando para vocês de planilhar é uma coisa justamente para quem tem dificuldade. Pessoas que já são disciplinadas, que já estão acostumadas de repente até com a sua alimentação, de repente não tem tanta necessidade de planilhar. Mas para quem está começando, está tentando chegar nesse objetivo, tá iniciando o processo de emagrecimento, é muito importante planilhar. Aí sim você consegue. Depois com o tempo você vai ter a noção vai ficar automático, tanto os dias, os horários, o que você está fazendo de exercício, como a sua alimentação. Você já vai ficar, né? Se você já vai estar na sua rotina, já vai ter virado rotina para você. Então você não vai de repente precisar de ficar anotando tudo. De repente você anota uma coisa que você quer mudar. Mas é muito importante. Espero ter ajudado vocês mais uma vez, né, com essas dicas aí. E não se esqueçam de planilhar. Se você tiver dificuldade de executar, planilhe, que vai ajudar muito vocês. Valeu, pessoal. Valeu pela presença aí de todos aí. Até a próxima live. Espero tê-los ajudado. Valeu, um abraço a todos e